Saúdo a todos os colegas, queridos professores aqui presentes, na pessoa insigne da minha querida amiga, professora Jaqueline Moll, este farol que brilha no rochedo nas noites mais escuras. É muito bom contar com pessoas com essa potência e essa resistência na educação brasileira. Muito obrigado por nos permitir estar aqui falando sobre este tema que nos é tão caro. Também quero dizer que muito me honra estar ladeado de pessoas desse quilate, como a professora Raquel e o professor Claudionei, que falou tão brilhantemente sobre essa perspectiva biosófica que me remete um pouco ao pensamento de um ecologista chamado Henryk Skolimowski, que fala sobre e que propõe uma epistemologia de sacralização da natureza. E eu aqui, do alto do meu ateísmo, eu sou um ateu impenitente, então posso dizer que me encanto pela perspectiva de uma sacralização da natureza e de uma espiritualização dos problemas ecológicos, no sentido de que nós precisamos preservar e buscar a conservação e resgatar, inclusive, a palavra ecologia, pelo valor intrínseco que tem os seres vivos, pelo valor que existe na biosfera, somente pelo fato dela ser a singularidade que é, neste universo repleto de vazio, de gelo e de poeira cósmica. Vivermos na consciência da singularidade é, de fato, um convite a esse maravilhamento. Então, falou fascinantemente sobre esse tema, que me tocou muito. Então, agradeço por esse momento de iluminação. Muito obrigado, professor. E esse humanismo, que também nos remete a essa fala tão inspirada, é um dos pilares que rege a nossa praxis no Centro de Convívio dos Jovens do Mar. O Centro de Convívio dos Jovens do Mar foi fundado em 2008 como o braço social do Museu Oceanográfico Professor Eliezer Rios. Leva o nome do seu fundador, que é uma figura de proa na oceanologia no nosso país, um dos fundadores da nossa universidade, professor emérito, e alguém que se doou como pessoa, como cidadão e cientista, para a criação de um museu que já possui 70 anos. Neste ano, nós recebemos mais de 60 mil visitantes, e essa tem sido a nossa média neste museu público, gratuito, que acolhe pessoas não só para conhecer os ecossistemas costeiros e marinhos e estuarinos, mas também para o deleite, para a vivência lúdica neste espaço que é muito caro em nossa cidade. Então, aproveito e convido a todos que ainda não conheceram o nosso Museu Oceanográfico e aqueles que já foram, né, Jaque, retornar para visitar o nosso museu, que foi reconstruído após ser severamente atingido por 3 enchentes, que são um problema político, não são um problema ambiental e ecológico somente, são um problema político, tal como a pandemia não foi causada por um vírus, um ente biológico, ela foi causada por uma pessoa, e por um projeto que foi levado a cabo neste período. A pandemia é um problema biopolítico. O problema da mudança climática não é um evento natural, não é a natureza, né? É a nossa agência sobre a natureza, é a nossa má gestão com a biosfera e a nossa relação totalmente desajustada e disfuncional com este planeta que nos leva a esse sofrimento todo e que atinge, sobretudo, os oprimidos. Então, o Centro de Convívio dos Jovens do Mar é um dos filhos deste museu oceanográfico que tem uma função fundamental de levar adiante a extensão na nossa universidade e que é um dos nossos orgulhos como instituição, essa extensão extremamente pervasiva na comunidade e que consegue captar pessoas até desde antes da fundação da própria universidade. A FURG tem 55 anos e o Museu Oceanográfico tem 73. Então, o museu catalisa o surgimento desta universidade através de suas ações de pesquisa e divulgação de conhecimento. Surge também há 50 anos, dentro deste contexto de ecologia aplicada, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, o CRAM, que já atendeu a mais de dezenas de milhares de animais marinhos recuperados nas nossas praias, muitos dos quais também atingidos por ação humana. Hoje mesmo recebi uma mensagem no Instagram de um lobo marinho, filhotinho, que foi avistado por uma pessoa que tinha meu contato e encaminhou para o Museu Oceanográfico este animal que já está sendo tratado pelos nossos veterinários. Então, o Museu Oceanográfico, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos e o CCMAR possuem este consentimento público e essa referência como instituições que estão ali para atender
ao público que deseja conhecer mais, estão ali para atender os animais que precisam do nosso socorro e o CCMAR como essa ação social de profissionalização de jovens em vulnerabilidade num ambiente em que a perspectiva humanista atravessa toda a praxis. Nós somos humanistas porque acreditamos que, acredito que todos nessa mesa, e muitos daqui, o ser humano é capaz de escrever a sua história, de escrever a sua biografia, se lhes forem alcançadas as ferramentas para isso, a caneta e o papel e o letramento, para que ele possa ser o piloto desse projeto de vida. E é sobre isso que falarei adiante. O Centro de Convívio dos Jovens do Mar funciona na margem da Lagoa dos Patos, num prédio que foi construído em 1944, e felizmente a 1 metro acima do pico da enchente de 1941, então nós tivemos o nosso centro atingido nas suas oficinas, na horta e em alguns setores, mas não em todo o prédio, porque, felizmente, os arquitetos da época estavam muito alertas de que era possível haver uma nova enchente, e essa enchente de 41, conforme pesquisadores aqui dessa própria universidade, dessa egrégia instituição, na qual eu tenho a honra de falar, confesso que até tremi um pouco antes de subir neste palco, porque estar na URGS é sempre uma grande responsabilidade, sobretudo me dirigindo a este público tão comprometido com esta missão de vida, porque nós não estamos aqui falando somente dos nossos trabalhos, estamos aqui falando também de uma missão extremamente difícil, desafiadora, e que ainda assim nós não perdemos essa fé cega e essa mania de sermos faca amolada, né, para citar o Lobo Borges, que nos deixou ontem. Os poetas, quando nos deixam, eles deixam uma cratera, mas, ao mesmo tempo, nos deixam também essa capacidade de nos inspirar. Recentemente eu vi um vídeo muito bom, eu acho que era do Galeano, dizendo que ele se acorda muito otimista e esse otimismo desaparece e é tomado por um pessimismo mórbido por volta de meio-dia, e lá pelas 14 horas o otimismo volta, e que é até bom, porque ser otimista o tempo inteiro sequer é sadio. Então, quando nós nos reunimos para falar sobre isso, nosso otimismo se renova e ele dura um pouco mais, a bateria do otimismo dura um pouco mais de tempo. Então, o nosso centro foi atingido pela enchente, a água chegou até o Hospital Universitário, que é o prédio ali com 3 andares, um bloco atrás do CCMAR, que é esse prédio azul, e o CCMAR é instalado num antigo entreposto de pesca construído a mando de Getúlio Vargas. Serviria para armazenamento de pescado e controle dos estoques e, portanto, dos preços, evitando, assim, exploração dos pescadores. Um projeto que vigiou por alguns anos e que depois, então, por algumas agendas da época da ditadura, foi desativado e o prédio fica abandonado por 40 anos e, durante 10 anos, de 1998 a 2008, então, é restaurado e convertido numa escola de ofícios de contraturno para jovens da rede pública, com o patrocínio do BNDES. Este prédio, hoje, atende a mais de 180 alunos durante o turno da tarde. Entre outros projetos, temos diversos cursos sobre os quais falarei. Peço que notem, né, que temos a alegria e o privilégio de estar à beira da Lagoa dos Patos, deste estuário, que, como dizia Judite Cortesão, uma das intelectuais que funda esse projeto, junto com o atual diretor, que também é fundador, Dr. Lauro Barcelos, é um espaço que deve ser venerado. O estuário da Lagoa dos Patos é um espaço de uma beleza e de uma relevância ecológica absurdamente complexa, uma vez que, por vezes, temos uma lagoa totalmente doce, como um arroio, e, de repente, poucas horas depois, ela se converte numa espécie de simulacro do oceano. Este estuário é extremamente dinâmico do ponto de vista geográfico, biológico e ecológico, e tudo isso é objeto da pedagogia do CCMAR. E atracados estão na frente do centro os nossos 2 barcos-escola, que dão esse tom de maritimidade que também é elemento central da nossa praxis, de uma formação humanista e ecológica centrada na maritimidade, na vida náutica, de uma cidade que está rodeada de águas, de uma cidade que é a mais antiga cidade do nosso estado e que tem uma vocação marítima ineligível. Os princípios sobre os quais já falei, de humanismo e acolhimento, se materializam numa prática em que os alunos são convidados
a escolher o curso, e para estar no CCMAR, estes jovens são visitados pelo nosso serviço de assistência social, para que então possamos verificar a elegibilidade para a vaga, uma vez que o critério principal é a vulnerabilidade. Os jovens precisam estar numa faixa de meio salário mínimo per capita para poderem se matricular, e, creiam, é um volume de inscrições que muito nos alegra de ver pelo interesse, mas também, de certa forma, nos aflige de perceber a nossa incapacidade de atender. Tivemos, não gosto de falar em números, mas por vezes, né, de muitos projetos que estamos defendendo e defendemos para que possa ficar funcionando o centro, que é vinculado à Proesc, é um centro da FURG, mas que precisa dos projetos para o seu funcionamento, dada a complexidade dessa ação. Falar nesses números se faz importante. Tivemos mais de 600 inscrições para menos de 350 vagas neste ano. Tivemos mais de 700 inscrições. Então, realmente, há uma percepção dessas comunidades de que o espaço atende a essa demanda não só da profissionalização, mas de estar presente num ambiente que escolariza no contraturno. Esta foto foi a bordo do nosso barco escola Flor do Mar, uma parceria com o Ministério Público Federal, que nos doou esse barco e que foi restaurado no nosso estaleiro com a participação dos alunos. Este centro possui cursos no eixo de meio ambiente, atualmente curso de proteção ambiental e curso de agroecologia. Estes cursos ocorrem das 13h30 às 17h, são 80 dias letivos ou 160 nos cursos anuais. Em 240 horas, não só da profissionalização, mas também de uma formação em direitos humanos, ecologia, alfabetização científica e saúde pública. O nosso curso de agroecologia possui 2 estufas em que se produzem alimentos extremos de veneno e que são distribuídos para os abrigos da comunidade, da cidade, e, certamente, também oferecidos no nosso restaurante universitário. Então, o aluno chega no CCMAR e ele tem uma refeição construída por um nutricionista que dialoga com os alunos no início do semestre para que a elaboração desse cardápio não seja só nutritiva, seja também divertida, e que estes alunos, então, têm esse almoço de 1 hora, né, e após o início da aula, das 14 até às 16 horas, atividades pedagógicas, das 16 às 16h30, um recreio, de fato, de 30 minutos, em que se oferecem uma série de atividades, como jogos, artesanato, os meninos e as meninas fazem crochê, tricô, recortam, fazem clubes de leitura, fazem trabalhos com papel, aqueles amiguro, né? Como é que é o nome daquilo? Origamis, fazem origamis, jogam xadrez, praticam alguns jogos ao ar livre no pátio interno. Em suma, um recreio em que se convive, porque a proposta é aprender a saber, aprender a ser, mas também o aprendizado do convívio. E desde que abolimos o celular para que as pessoas parem de trabalhar de graça para as big techs, alimentando o algoritmo no Reels, as pessoas voltaram a brincar, jovens de 14 a 23 anos, voltaram a brincar, e no início desse processo de desintoxicação do celular, surgiram atritos. E aí me disseram, nossa, mas eles têm brigado mais. Eu disse, sim, porque eles têm convivido. E porque é justamente esse atrito que gera calor humano. As pessoas, quando elas estão todas entubadas, né, na esterilidade da tela que emburrece, elas também deixam de se atritar. E mediar o atrito é também um aprendizado e também um processo pedagógico. O curso de proteção ambiental é um curso para egressos do próprio CCMAR, um curso de 1 ano, no qual nós convidamos esses jovens a um mergulho mais profundo num curso multidocente e que prepara para, talvez, uma carreira na biologia, no direito ou na gestão ambiental, que são cursos oferecidos pela FURG. Com o patrocínio do MPT, nós agora estamos instalando o Observatório da Natureza, um entreposto que fica na beira d'água com uma torre de 7 metros, com uma estação de monitoramento de qualidade do ar, uma estação meteorológica e um marégrafo, que é muito importante para nós que vivemos na beira d'água, em parceria com esta universidade.
também, né, o nosso marégrafo. Além da restauração do nosso veleiro escola, um veleiro de 38 pés, no qual faremos saídas de campo com, no mínimo, 10 a 14 alunos, para conhecermos o nosso estuário sem motor, num veleiro que pode chegar nas margens para fazer coletas, mas também chegar em locais em que as pessoas possam subjetivar e se maravilhar com as belezas da nossa Costa Doce. Então, muito em breve, iremos navegar com os nossos alunos e terei fotos ainda mais bonitas para mostrar. Estes cursos aqui são da minha predileção, dispenso explicações. Este curso, ser coordenador de CCMAR me dá um privilégio de ser o provador oficial. Então, a despeito das gororobas que a gente prova ali nos primeiros dias de aula, né, e faz alguns ajustes, agora chegamos no momento em que todos ali estão produzindo o que eu brinco com eles. Olha, isso já dá para vender numa confeitaria. Aí eu brinco, esse aqui dá para vender na padaria, este dá para vender numa confeitaria, este aqui dá para vender numa confeitaria em Porto Alegre, vai ganhar dinheiro vendendo essa cheesecake. O detalhe é que este processo todo é feito dentro da nossa padaria escola ou da nossa cozinha escola, e muitos desses alunos possuem uma empregabilidade imediata após. Durante o processo dos cursos, nós também construímos com eles uma formação para o mundo do trabalho, para que entendam que essa formação é uma etapa inicial, mas que o aperfeiçoamento a posteriori é realmente o fundamental para o exercício do pleno emprego, porque nós não estamos ali vendendo a ilusão de que eles serão empreendedores e vão se dar bem com isso. Nós estamos ali vendendo a possibilidade da construção de um caminho consistente para o desafio de uma formação em que a gente consiga enfrentar o exército industrial de reserva, e que esses jovens possam ter, como muitos ali sonham ou passam a sonhar após serem apresentados a este mundo, com a carteira de trabalho. Obrigado. Uma possibilidade de uma formação consistente para que possam, como muitos ex-alunos, já temos alguns cases de sucesso que estão também prestando concursos públicos, porque essa venda do empreendedorismo é uma perversidade e uma vergonha que nós não consigamos combater. Obrigado. Essa pseudo-formação que só contribui para a opressão e que só contribui para a exploração ainda mais cruel desses jovens que virão a ter uma vida na qual não haverá espaço para a vida poética. Então, nesse curso de culinária e de panificação, que ocorre semestralmente, eu tenho o privilégio de ser cevado durante o semestre. Bom, seguindo, nos cursos de maritimidade, temos um curso de construção naval que resgata a tradição do conhecimento tradicional de barcos de madeira que estava se perdendo, e hoje nós temos ali um construtor com mais de 30 anos de experiência, que já construiu mais de 480 barcos e que transmite a esses alunos essa tradição aprendida com seus pais e com seus avós, dos botes, dos iates lorencianos, das canoas de pranchão, advindas da Pova de Varzim, além do curso de educação náutica, no qual eu sirvo como monitor, navegando com esses jovens, quando possível, e também o nosso curso de auxiliar em operações portuárias, esse sim com grande possibilidade de empregabilidade, visto que muitas empresas que depois os contratam são nossas patrocinadoras. Os cursos de gestão, que também têm grande procura, não têm tanto esse aspecto lúdico, mas os nossos professores são capazes de dar cor a assuntos extremamente áridos, mas que, com essa certificação em parceria com o SENAC, nos permite uma oferta de uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho, cursos de beleza, curso de movelaria, que também forma jovens para trabalhar tanto com móveis feitos em madeira quanto em MDF, e que participam ativamente da construção deste centro. O nosso novo laboratório de alfabetização científica, que atende a todas as escolas da rede pública, municipal e estadual, teve todo o seu mobiliário feito pelos alunos do CCMAR. Nossas didáticas transversais a bordo do barco Escola Flor do Mar, em que fazemos o Cruzeiro do Saber, explorando a hidrovia Rio Grande-Pelotas, Pelotas-Rio Grande. Este laboratório de alfabetização científica que ilustra aspectos das ciências da natureza atinentes aos cursos. Então, o curso de agricultura estuda
fisiologia vegetal, culinária, bioquímica, microbiologia para os cursos de beleza, num laboratório completo para que esses alunos possam brincar de ser cientistas, como dizia Makarenko, tal como numa biblioteca nós brincamos de ser intelectuais. Os recreios lúdicos foram recentemente implantados, ali a foto recente do nosso Halloween, que nós fizemos a pedido dos alunos, em que pese a minha má vontade com esse tipo de incursão americanoide, mas foi um pedido deles e foi muito divertido. Ali estou eu fantasiado de morte, né, para lembrar que nós temos que curtir bastante a vida curta. E aí eu fiquei na entrada recebendo a todos dizendo memento mori, memento mori. E o xadrez gigante, em parceria com o IFRS, o Nobre Tamboreiro, que esteve conosco recentemente numa oficina de tamborada, entre outras atividades no nosso recreio lúdico, implementados pela nossa sala de recursos, que foi uma inovação também através da nossa Pró-Reitoria de Extensão, para que possamos atender alunos atípicos e com transtornos globais de aprendizagem. Além das formações nas didáticas transversais em saúde pública e direitos humanos com a Escola de Ciências da Saúde, tudo isso é extensão na Universidade Federal do Rio Grande. Ações de diversidade, algo que muito nos orgulha, hoje está acontecendo, neste momento, no CCMAR, o Transtec, um curso para pessoas trans e travestis em vulnerabilidade na área de processamento de dados, ITI e programação. Já tivemos no ano passado Cozinha e Voz e Doceria e Emancipação na área de culinária e gastronomia, e neste ano, então, com a parceria do Ministério Público do Trabalho, o Transtec, que será, muito possivelmente, reeditado no ano que vem, devido à grande procura que nós tivemos. E a você só tenho a agradecer e dizer, nas palavras de Judite Cortesão, que o que nos move é este espírito de servir, saber, compadecer-se, maravilhar-se ante a vida, gostar de entender e pedir a Deus a graça de amar. Muito obrigado. Obrigada, professor. Estamos todos querendo conhecer o CCMAR. Muito obrigada.